Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre do ano de 2021, programa dedicado a demonstrar os trabalhos dos vereadores de Jacareí. Hoje recebemos aqui o presidente da Casa, vereador Paulinho dos Condutores, do PL. Ex-motorista de ônibus urbano e ligado à luta sindical, Paulinho sempre esteve no meio político, sendo eleito pela primeira vez como vereador em 2016 e retornando nas eleições de 2020. Paulinho, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite no Espaço Parlamentar. Seja muito bem-vindo e vamos à nossa conversa. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço você, de estar aí conosco aí nessa entrevista, e vamos aí. Só lembrando, antes de começar esse diálogo, que nós estamos aqui sem máscaras, mas estamos cumprindo todos os protocolos decretados pelo Plano São Paulo. Portanto, a questão do distanciamento e da higienização estão todas sendo cumpridas. Paulinho, vamos começar um pouco antes de falar a respeito dos seus primeiros 4 meses de trabalho neste ano. Seria interessante nós falarmos a respeito de um balanço dos últimos 4 anos. O último espaço parlamentar que você fez já faz algum tempo, muito por causa da pandemia. Então, primeiro, fala um pouco para a gente, se você tivesse que fazer uma radiografia e um raio-x dos últimos 4 anos de trabalho como vereador, o que você diria para a gente, Paulinho? Olha, eu diria que fiquei muito contente de ter concluído meus 4 anos como vereador e é importante essa análise profunda da gente fazer, de fazer um balanço no que aconteceu nesses 4 anos. É claro que agora a gente vem para o segundo mandato, já sabendo aonde que a gente errou e aonde que acertou, e eu classifico esses 4 anos de mandato como acertei mais do que errei, essa é a realidade. A gente tem a convicção de que trabalhou muito, esses 4 anos que passaram, a gente conseguiu trazer várias emendas para a nossa cidade, vários projetos, eu acho que várias obras que aconteceram aqui na cidade de Jacareí teve uma participação fundamental da nossa parte, do nosso partido, que a gente, enquanto vereador, não ficou só aqui esperando recursos do município, a gente teve até São Paulo, Brasília, conseguimos trazer vários recursos para a nossa cidade. E eu acho que é isso que a população espera de um vereador, de você ter esse compromisso com o povo, com a população e, na realidade, trabalhar num todo, para dizer para a população que é importante. O vereador, hoje você analisa bem a política, hoje ela perdeu um pouquinho de crédito, Os vereadores, deputados, prefeitos, caiu um pouco no descrédito da população. Mas a gente, ao mesmo tempo, sabe da importância que é a política, aquela política séria, aquela política voltada para a população. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente procurou trabalhar esses 4 anos, vendo a indignação do povo e da população, é que a gente se empenhou ainda mais. E o nosso compromisso agora, nos próximos 4 anos, aí, com certeza, é trabalhar ainda mais, tentando acertar mais, para que nós possamos estar cada vez mais aí, mostrando nosso trabalho para a população de Jacareí. Paulinho, uma das grandes dificuldades de todos os vereadores que iniciam ou que são reeleitos é a compreensão da população em relação ao trabalho do vereador. Imagino que você, principalmente no começo, lá em 2017, 2018, também sofreu com essas consequências. Fala um pouco pra gente, a população tem dificuldade de entender o que de fato o vereador pode ou não pode ou deve fazer? Sim, a gente vê isso ainda hoje, é muito grande, essa falta de entendimento da população, o que o vereador pode fazer, o que não pode. E o vereador, a gente é muito limitado, Tem vários projetos que a gente, enquanto vereador, gostaria de estar fazendo, que a gente sabe que beneficia o povo e a população, mas muitas vezes a gente é engessado, da inconstitucionalidade nos projetos, e não tem como fazer. E o papel do vereador é esse, de ser um fiscalizador da população, É de estar aqui na Câmara fiscalizando o Executivo, porque a população não pode estar aqui para fiscalizar e a gente tem que fazer esse papel aí nas obras, onde está acontecendo, por que parou, aonde está precisando fazer obra, fazer esse pedido ao prefeito, porque na realidade a gente é esse contraponto da população entre o prefeito, digamos assim, espécie de um amortecedor, porque muitas vezes a população não consegue chegar no Executivo e é mais facilidade de chegar no vereador, E nós, enquanto vereador, temos que estar preparado para isso, para receber o povo, a população, e preparado também para receber as críticas, os elogios, A gente sabe que não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar firme, E nós estamos firmes aí, A gente agradece muito primeiramente a Deus, por ter dado mais uma chance para que nós possamos mostrar o nosso trabalho e com certeza esses 4 anos aí a gente espera fazer um ótimo trabalho também. Paulinho, você foi reeleito para agora, para 2021 a 2024, então você pode dizer com um pouco mais de competência a questão da comparação em relação ao perfil de legislatura.
O perfil da legislatura anterior era uma, alguns vereadores mudaram, temos alguns novos e alguns reeleitos. Qual que é o perfil dessa legislatura que você pôde observar, Paulinho? É uma legislatura que dialoga? É uma legislatura mais confrontosa? Como que você vê isso? Sim, eu acho que dialoga mais, né? Até mesmo pelo conhecimento, né, de muitos vereadores que entraram novos, né, os que se manteram aí, né? Justamente para isso, né? Porque hoje é através do diálogo, né? Você tem que dialogar, né? E a gente agora também, mais uma tarefa aí, enquanto presidente, né? A gente procura fazer aí uma Câmara Municipal, né? Trabalhar em cima da democracia, né? Porque eu acho que é importante e o diálogo eu acho que é fundamental, né? Eu sempre costumo dizer que o tempo de você disputar a eleição são os 45 dias, né? A qual você sai para a rua, faz campanha. Eu acho que passou esse tempo, eu acho que quem ganhou a eleição ou quem perdeu tem que esquecer. A gente tem que torcer para quem ganhou a eleição fazer um bom trabalho, né? Porque se não fazer um bom trabalho, quem sofre é o povo e a população, né? Então a gente sabe que quando é na época de eleição, os partidos faz a unidade, né? E cada partido hoje faz o seu trabalho, né? E assim, eu fico muito contente de estar em um partido, né, que cresceu muito, está crescendo, que é o PL, que pôde contribuir muito para a nossa cidade, né? E a gente preza o diálogo, que eu acho que é fundamental, né? E agora a gente saiu aí num ponto de apoio do prefeito Isaías, né? Na primeira 2016 a gente saiu com um candidato próprio, né? E agora a gente saiu aí apoiando o prefeito Isaías e junto com a administração a gente espera, né, ter nosso espaço aí, que é o espaço do PL, para poder mostrar, né, a política e também ajudar a administração a desenvolver um bom trabalho, trazer recursos para essa cidade, que eu acho que é isso que a população e o povo espera de nós enquanto legislador. Por falar em ser presidente, Paulinho, você agora foi eleito presidente para esse biênio, 2021-2022. Primeiro eu gostaria que você falasse como tem sido essa experiência desses primeiros 5 meses como presidente e o que te levou a escolher, a fazer parte desse alto cargo do Poder Legislativo, Paulinho? Na realidade, eu acho que é um passo de cada vez que a gente tem que dar, né? Eu sempre costumo dizer, eu acho que as pessoas, quando querem ingressar na política, né, tem que conhecer um pouco, e a gente vê aí num trabalho, né, eu vim do movimento sindical, há mais de 15 anos aí no movimento sindical, e a gente, quando chegou aqui em 2016, né, a gente procurou conhecer, procurou saber como que funciona, né, principalmente essa casa aqui, e a gente trabalhou esses 4 anos, né, para mostrar isso. E quando a gente foi eleito novamente, a gente se reuniu com alguns vereadores e a gente deixou o nosso nome à disposição, né, para ser o presidente no primeiro biênio, né, e graças a Deus a gente pode ter uma interlocução muito boa com todos os vereadores dessa casa, né, o nosso nome foi aceito e a gente está aí fazendo esse trabalho, né, como eu sempre falo, né, eu acho que ser presidente não tem tantos bônus, né, mais ônus, que a gente sabe da responsabilidade, é muito mais. E eu sempre fui um vereador que fui muito ativo, né, sair para os bairros, né, para as estradas rurais, enfim, em vários lugares aí eu sempre estava. E agora a gente tem essa dificuldade justamente por isso, né, porque na Câmara aqui como presidente a gente tem vários trabalhos burocráticos que a gente tem que fazer e muitas vezes impede a gente de estar nos bairros, né, mas eu sei que é importante isso, a gente, graças a Deus, tem um gabinete muito bom, né, que me acompanha desde a outra gestão até agora, né, que está também me auxiliando muito nesse trabalho. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai, com certeza, tirar esse biênio aí, trabalhando muito, né, e dando condições para os vereadores trabalhar, né, para sair para as ruas aí, para fazer a fiscalização que precisa. Vamos falar um pouco a respeito do seu trabalho na prática. Você até citou um pouco agora a questão do diálogo, né, da mediação, que hoje você como presidente talvez seja o mais responsável por fazer essa mediação com os outros poderes, com as outras instituições. E uma delas você já demonstrou ter conseguido algum resultado, que foi a pressão no governo do estado para começar a vacinação dos motoristas e cobradores, principalmente aqui na cidade de Jacareí, que inclusive recentemente começou. Gostaria que você falasse para a gente a respeito dessa empreitada que gerou nessa vacinação, Paulinho. Eu acho que foi muito importante, Márcio, eu venho de uma categoria, né, e aí aquilo que eu falo, né, muitas vezes as pessoas, a gente não pode esquecer as nossas origens, né, eu acho que quando você quer entrar na política, você vem com um propósito, né, e as pessoas elegem você, né, porque não está elegendo você ali porque quer que você se transforme em um político diferente, você elege você porque você é aquele político que se dedicou, que fez proposta, né, e quando a gente chega aqui é a mesma coisa, né, eu vim da categoria de condutores, né, motorista de ônibus, né, a gente sofreu muito aqui em Jacareí, muitas dificuldades, até quando eu era do movimento sindical, né, os motoristas que a gente sofria muito, e a gente entrou com esse intuito, com esse propósito de trazer melhorias para esses profissionais do volante, né, a gente conseguiu muitas coisas, como o corredor de ônibus, né, os
farol aí, o numérico, que hoje é muito melhor para os motoristas, né? Para não ser tão multado como era antigamente. Enfim, vários benefícios, ponto de ônibus que a gente cobrou muito e continua cobrando, melhoria nas vias. E agora, em consequência, aí a vacina, né? Que a gente viu a importância que é. Quando anunciou que ia vacinar os profissionais da saúde, eu acho que foi certo, correto, né? Os professores também. E nós passamos a perceber que a nossa categoria estava ficando para trás, né? Eu tive várias reuniões com os sindicatos dos condutores, o sindicato, através dessas reuniões, também reuniões com a Federação de Transporte, cobrando, né, com a Central Única dos Trabalhadores. A gente chegou numa conclusão que a gente tinha que cobrar do governo, né? Porque não pode, né, vacinar o profissional da saúde, vacinar os policiais, vacinar os professores, e esses profissionais eles vão pegar os ônibus para ir trabalhar, né? E nós passou a perceber que os motoristas é contato direto com o povo e a população, né? E aliás, é o único que não conseguiu ter uma política de manter o distanciamento, né? Que você pega os ônibus, né, as pessoas estão em pé, a aglomeração está ali. E a gente fez essa reivindicação, né, pedindo intermediação do nosso deputado André do Prado, né, foram várias reuniões, né, onde se chegou até o governador, e o governador entendeu que realmente é uma categoria importante, categoria essencial, que deveria ser vacinado, e a gente conseguiu, né, essa grande vitória aí para os nossos trabalhadores. E essa semana que passou agora, graças a Deus, né, vários trabalhadores do setor de transporte que foi vacinado, nem todos ainda conseguiu vacinar, porque muitos ainda estão entrando para fazer o cadastro, mas a gente fica muito contente que as vacinas que chegou, né, com a primeira dose, já praticamente contemplou toda a nossa categoria, né? E agora as pessoas estão continuando se cadastrando, e os que conseguirem se cadastrar, vai até as UBS, até os locais, foi indicado pela Secretaria de Saúde, e pode tomar sua vacina tranquilamente. Paulinho, nós estávamos falamos a respeito dessa questão do transporte, e é inevitável que não se fale a respeito da pandemia e lotação de ônibus, que é uma questão que está desde março do ano passado, desde o início da pandemia, como polêmica, como discussão e talvez até como uma forma difícil de se resolver. Qual que é a sua opinião a respeito do nosso quadro de hoje? Existe lotação nos ônibus de Jacareí? Não existe? Como que está essa questão dos carros? Fala pra gente. Sim, existe lotação, né? A gente está andando no dia a dia, né? Geralmente eu pego o ônibus de manhã, muitas vezes à tarde, né? A gente vê essa lotação, até por conta de que está voltando aos poucos, né? E a gente está cobrando, né? Cobrando da empresa, cobrando do setor responsável da mobilidade urbana, né? Que coloque de volta esses ônibus, né? Inclusive os ônibus nos horários de pico, né? Que são até as 9 da manhã e depois que volta às 16 horas até as 19 horas, né? Esses ônibus, eles sumiram, né? Eles não estão mais circulando, então a gente está cobrando, né, para que volte esses ônibus e que dê um pouquinho mais de condições para as pessoas andar, né? Hoje mesmo eu tive de manhã aqui conversando com alguns moradores do Veranejal, né, que está sofrendo muito ali, só tem um ônibus, né, e ainda não tem um ônibus deles, que é o ônibus especial que colocava no horário, né? Hoje mesmo já entrei em contato com a secretaria cobrando que volte esse ônibus lá para que possa dar um pouquinho mais de conforto para a população daquela região. Paulinho, nós tivemos muitos problemas nos últimos anos em relação ao salário do pessoal, dos motoristas e dos cobradores. Você esteve à frente, inclusive nessas reivindicações, buscando acelerar uma solução. Já faz alguns meses que essa questão não retorna, por isso acho que é válido questionar como que está essa situação hoje em relação aos tributos, aos trabalhos dos motoristas e cobradores, ao subsídio deles. Sim, eu acho que hoje está normal, né? Até por conta de que a empresa alega que caiu o número de passageiros e que a prefeitura tem que repor, né, esse dinheiro, que é o dinheiro que eles alegam que não estaria entrando pela passagem, teria que pagar os motoristas, né? Eu acho que agora já se acertou isso, né? A gente entende que aí no final do ano passado, principalmente, a prefeitura reclamava também que estava sem dinheiro, mas parece que já foi contornada essa situação e que de lá para cá a prefeitura vem fazendo mensalmente esse pagamento, que é uma diferença que a empresa tinha para receber e que hoje os motoristas e cobradores estão recebendo seus vencimentos em dias. Agora, o que a gente cobra é justamente isso, né? A empresa alega que caiu o número de passageiros e que ela precisa discutir com a prefeitura, né, para que faça um equilíbrio desse contrato, porque senão ela não tem condições de rodar desse jeito. E o que a gente cobra, né, tanto da prefeitura como da mobilidade urbana, que sente com a empresa, discuta com a empresa, ver quais são as reivindicações da empresa, né, para que nós, enquanto vereador, possamos discutir para ver o que a gente possa estar fazendo, né? Enquanto
enquanto isso não acontece, a gente está aí esperando uma devolutiva, tanto da Prefeitura como da Mobilidade Urbana, e assim, enquanto fica nesse impasse, quem sofre é o povo e a população. Então eu acho que, né, o transporte é uma empresa privada que faz, mas a responsabilidade é da Prefeitura, porque são os munícipes de Jacareí que precisam desse transporte para ir trabalhar, e não tem outra alternativa se a Prefeitura não apresentar uma contraproposta, né, que seja um projeto de lei, alguma coisa para melhorar a questão do transporte na cidade. E nós, enquanto vereador, vamos continuar cobrando, né, melhoria no transporte. Agora, se vir uma devolutiva da Prefeitura, né, da Mobilidade Urbana, com certeza a gente, enquanto vereador, vai analisar com carinho, e se for favorável à população de Jacareí para melhorar o transporte, com certeza essa casa, não tenha dúvida, que vai estar aprovando. Paulinho, qual que é a importância do sindicato nessas relações que nós estamos falando a respeito de falta de salário, de greve? Qual que é a importância, no caso do Sindicato dos Condutores aqui do Vale do Paraíba, entre outros que também fazem parte? Você acha que sem eles conseguiria se chegar a um consenso, ou você acha que não? O que você entende como isso? Eu acho que o sindicato é fundamental, Márcio. Antigamente, né, o que a gente via, existia muito radicalismo no movimento sindical, e hoje a gente sabe que vivemos em outros tempos, né, é diferente, sindicatos avançou muito em relação a isso, e a gente vê a importância que é dos sindicatos na categoria, né? Eu acho que o Sindicato dos Condutores aqui no Vale do Paraíba faz um excelente trabalho, conseguiu assegurar muitos direitos dos trabalhadores, né? Eu acho que o sindicato foi fundamental nessa contrapartida entre Prefeitura, Câmara e trabalhadores, porque o sindicato é o representante legítimo dos trabalhadores, né? E o sindicato aqui está de parabéns, porque toda vez que foi para discutir, foi para negociar, o sindicato teve aberto sempre para o diálogo, né? Nunca travou nada. Então, assim, eu acho que a participação do sindicato em todas essas lutas que houve, né? Essas discussões que houve de salarial, foi fundamental para fazer esse intercâmbio entre os trabalhadores, a prefeitura e o sindicato. Então, assim, sem o sindicato, talvez não teria avançado como avançou, né? E foi feita a assembleia, foi discutido com os trabalhadores, e hoje a gente fica muito contente. Eu acho não só na empresa de ônibus, como na ambiental também, né, que a população acompanhou muito aí, né, a ambiental vinha atrasando o salário dos trabalhadores, o sindicato teve ali, a gente enquanto vereador teve todo momento apoiando e conseguiu, né? Também tem aí praticamente 6 meses que a gente não vê nenhuma reclamação de trabalhadores em relação ao vencimento dele da ambiental. Então, assim, eu acho que o sindicato faz um belíssimo trabalho, o sindicato está aberto para o diálogo. Eu acho que é importante ter essa consciência, né? Para a gente fechar esse assunto do transporte, Paulinho, outra grande polêmica e que persiste já há alguns anos é a ausência de alguns cobradores, né? A Prefeitura tem um posicionamento, aparentemente, de que é uma categoria que futuramente deve ser extinta, a contar pelo que as últimas falas do secretário de Mobilidade Urbana foi mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito disso. Os cobradores hoje necessitam voltar integralmente? Como que está o aspecto hoje? Sim, eu acho que o que a gente está vendo hoje, na realidade, é uma tecnologia, né? Eu acho importante, né? Eu acho que é um avanço que está tendo a tecnologia, mas eu sempre fui contra essa tecnologia que tira emprego, tira mão de obra. Hoje nós estamos vendo um país aí onde milhares e milhares de trabalhadores estão desempregados, né? E você sabe que aqui em Jacareí, em torno de 300 cobradores, pode perder o emprego a qualquer momento. E não só aqui, né? Em várias cidades que já não tem mais cobrador, né? Isso para nós é um desmonte na nossa categoria, é uma perca para a população, né? A gente aí em 2016 foi o primeiro projeto nosso que foi a manutenção do cobrador, né? O prefeito Isaías votou, ele vetou, né, deu inconstitucional, ele vetou, e a gente conseguiu derrubar na Câmara Municipal aqui e manteve esse projeto, né? A empresa recorreu até Brasília, né? Em Brasília ela ganhou, e lá ela ganhando, ela já veio cobrar do sindicato, dizendo que não ia ter mais cobrador aqui. Mais uma vez o sindicato teve um pulso firme de sentar com a empresa e discutir e não aceitar a retirada de todos os cobradores, né? A gente, enquanto vereador, deu maior apoio, né, porque a gente acha fundamental ainda a presença do cobrador, mas enfim foi feito um acordo a qual a empresa ia tirar os cobradores só das linhas de baixas demandas, né? E no passar dos dias aí a gente acabou percebendo que a empresa estava tirando os cobradores de outras linhas, como Vila Garcia, Cidade de Salvador, Melua, né? A gente conversou com o sindicato, mais uma vez o sindicato foi fundamental, conversou com a empresa, né, e cobrou da empresa e também da mobilidade urbana de quem que era a responsabilidade, e a gente fica contente, né, de ver esses cobradores que voltaram já nessas linhas, Cidade de Salvador, Vila Garcia, né, estão todos ali nos seus postos de emprego, e a gente vai continuar cobrando, fiscalizando, porque
porque a gente não acha justo, né? Porque hoje existe um preço da passagem que se chama planilha de custo. E quando a empresa apresentou a planilha de custo e que ela teve esse aumento de passagem, na planilha dela consta ali a figura do cobrador e do motorista, né? Então, é isso que a gente cobra. Até que se discuta um novo aumento de passagem, a gente vai cobrar e pedir a manutenção dos cobradores nos carros aí, principalmente nas linhas de grande demanda. Perfeito, vamos fazer uma pequena pausa nessa conversa com o presidente da Casa, vereador Paulinho dos Condutores. Não saia daí, continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.